Chamamos muito bem-vindos realmente todos ao nosso canal para mais uma vez participar aí na sua casa deste culto que fazemos. Enquanto estamos distantes, nos aproximamos através do meio que também dispomos. Que bom estar com cada um de vocês e poder nesse momento mais uma vez conduzir esse culto, que hoje então teremos o segundo domingo após Pentecostes, que são os domingos que contamos a partir de cada momento da igreja. Então, esse segundo domingo após Pentecostes, a pregação de hoje será também conduzida pelo nosso estagiário, Renan Figura. Que Deus abençoe ricamente a cada um em sua casa, participando desse nosso culto. E iniciamos esse mesmo culto em nome do Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos, nós, na verdade, sempre quando iniciamos os nossos cultos, nós estamos sempre diante de Deus para podermos buscar também o conforto do perdão. Culto, na verdade, é um caminho de mão dupla. Por um lado, nós oferecemos a Deus aquilo que temos, o nosso louvor, adoração, orações, o que podemos trazer, ofertas também. E Deus vem até nós nos trazendo perdão, vida, salvação, através do Evangelho, através de tudo aquilo que Ele nos proporciona também. Por isso, nós confessamos nossos pecados, que afinal são eles que nos entristecem e entristecem a Deus. Por isso, convido a todos para que, de fato, diante de Deus, mais uma vez, confessemos os nossos pecados. Ó Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te confessamos que cometemos graves e inúmeros pecados, não apenas por palavras e atos, mas especialmente em nosso interior, através das incredulidades, dúvidas e outros pecados que Tu, ó Senhor, conheces. Nós estamos arrependidos. Nós confiamos em Jesus Cristo, na Sua vitória, e suplicamos que Tu nos concedas o Teu Espírito Santo para que possamos corrigir a nossa vida e viver de acordo com a Tua vontade. Amém. Estimados, tendo, pois, confessado os seus pecados e declarado a sua confiança em Cristo, eu, como ministro da sua palavra, tenho a anunciar-lhes: Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. E mais, ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu te ajudo. Amém. Perdoados, nós queremos então também agora louvar a Deus com o salmo deste nosso culto de hoje, que é o Salmo de número 100, um salmo que nos convida a adorarmos a Deus no seu templo. As saudades do templo, nós já com certeza cada um de vocês deve ter. E eu, como pastor, a saudade de no templo podermos adorar em conjunto ao nosso Deus. Enquanto isso não é possível, o convite do salmista também hoje, mais uma vez, ecoa. Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Bondoso Deus, reconhecemos as Tuas maravilhosas dádivas derramadas em nossas vidas. Agradecemos de todo o coração e pedimos que tires de nossos corações e mentes tudo o que possa atrapalhar o nosso culto que rendemos a Ti, para que possamos Te louvar, adorar e ouvir com atenção a Tua palavra.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantamos este hino, todos podem cantar juntos também. É o hino Celebrai com Júbilo ao Senhor. Ora e vez a palavra de Deus no nosso meio. O Antigo Testamento será lido no momento do sermão, já que ele será o texto do sermão. Nós queremos agora ouvir então a leitura da Carta Apostólica e também do Santo Evangelho. A Carta Apostólica nós encontramos na Carta de Paulo a Romanos, capítulo de número 5, versículos 6 a 15. Capítulo 5 de Romanos, 6 a 15. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que sejamos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Amém. E agora então a leitura do Santo Evangelho. Esse se encontra em Mateus capítulo de número 9, versículo 35
até o versículo 8 do capítulo 10. Então começamos em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos. Eles deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar toda sorte, todas as enfermidades e doenças graves. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Estas as palavras do Santo Evangelho. E como sempre fazemos em nossos cultos, para não esquecermos em quem cremos e no que cremos, confessamos a nossa fé conforme as palavras hoje do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, que será proferida então pelo nosso estagiário, Renan Figur, nós vamos cantar o hino Cristo para Todos. Salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos é missão de Deus. Nós, seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio no Evangelho, transformou nosso pobre coração. Fez de nós seus amados e seus servos a servirem na missão. Cristo para todos é a missão de Deus.
aqui estamos em missão, se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a vida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar o céu. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. A palavra de Deus para o sermão de hoje está registrada no livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 2 até 8. Os israelitas partiram de Refidim, e no primeiro dia do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. A partir deste domingo, a Igreja Cristã entra no período após Pentecostes. Período que se estende até o último domingo antes do Advento, quando prestes a lembrar da primeira vinda de Cristo ao mundo, somos lembrados da eminente volta de Cristo, da sua segunda vinda e todas as consequências. Nesse período vamos ouvir histórias a respeito do ministério de Jesus. Na maioria das leituras do Santo Evangelho, veremos Jesus chamando pessoas para o serviço, curando, perdoando, se envolvendo com todo tipo de pessoas e até mesmo com alguns fariseus e mestres da lei, sempre para ensinar alguma coisa para os seus seguidores, mas também para aqueles que viriam a crer na sua mensagem. Dessa forma, o grande foco desse período litúrgico é a presença de Deus no meio do seu povo. A palavra de Deus, conforme o que ouvimos há pouco, apresenta o resultado de uma ação anterior de Deus, que havia manifestado a sua graça e o seu poder. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto como se fosse sobre as asas de águia. A nação de Israel, que havia sido feita escrava durante muitos anos, foi libertada por essa ação graciosa de Deus, liderada por seu servo Moisés. Depois de terem saído do Egito, terem reclamado pela falta de água em Refidim, o povo de Deus estava próximo do Monte Sinai, o monte em que Deus entregaria as tábuas da lei para Moisés. Deus separou a nação de Israel para ser o seu povo escolhido e ser uma bênção para todo o mundo. E Deus fez uma promessa ao povo:
Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Deus escolheu um povo para anunciar a sua mensagem e preparar o mundo para o Salvador que haveria de vir. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É claro que existe uma diferença entre os sacerdotes religiosos e o sacerdócio que este povo oferece. Lutero chamou isso de sacerdócio universal de todos os crentes, aquilo que nós fazemos nas nossas vidas para levar a mensagem de Jesus para todas as outras pessoas. Cada um de nós é preparado e capacitado por Deus para falarmos ao mundo das suas maravilhas e das ações milagrosas que Deus fez por nós desde o nosso batismo, quando nos conectou com a morte e ressurreição de Cristo, causando a libertação de todos os inimigos. Em Cristo, Deus nos resgatou das mãos do próprio diabo, e motivados por essa libertação, somos enviados ao mundo da mesma forma que foram enviados os 12 discípulos, conforme descrito no Evangelho de hoje. E a palavra de Deus ainda tem mais a nos ensinar. Assim como os sacerdotes consagrados ficariam entre Deus e o povo, da mesma forma o povo de Israel agiria como sacerdote para o mundo, separado por Deus para o serviço, o testemunho e a oração. Papel que foi transferido para toda a igreja após a ascensão de Jesus e o Pentecostes. Inclusive, o texto do Evangelho também fala sobre a oração, quando Jesus se compadece daqueles que pareciam como ovelhas que não tinham pastor. Deus tem atendido às nossas orações através da medicina, dos professores, dos pais, dos governantes, dos pastores, enfim, Deus tem atendido às nossas orações através de outros seres humanos. Deus usa pessoas para que a salvação seja anunciada, mas também envia pessoas para socorrer os que sofrem em momentos de aflição. Além disso, Deus também nos coloca na vida de outras pessoas para que, através das nossas ações, também mostremos o amor que Deus teve por cada uma delas, porque toda a humanidade é foco do amor de Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio da morte de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Graça que é dada para todos aqueles que conhecem e confessam Jesus Cristo como o Salvador. Graça que nos move a amar. Assim funciona a dinâmica da vida e da salvação. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Assim como no texto de hoje, primeiro Deus manifesta o seu amor e depois o ser humano responde, se colocando ao serviço desse Deus maravilhoso. Lembrando as palavras do apóstolo João, é Deus que nos ama através de Jesus, para assim amarmos uns aos outros. E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então deveríamos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus,
Se nos amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco e seu amor enche completamente o nosso coração. Deus usa intermediários para manifestar o seu amor. Ele usa pessoas para estender a mão a quem precisa. Ele nos usa para levar as suas palavras de conforto e de amparo para aquelas pessoas que estão distantes do seu amor, para mostrar que Ele está presente no mundo e não distante, como muitas pessoas dizem. Assim como Deus fez no Monte Sinai, Ele escolhe um intermediário. No caso do Monte Sinai foi Moisés, por meio de quem Ele fez a sua aliança com o povo. Para nos libertar dos nossos inimigos, Deus escolheu outro intermediário, o Salvador Jesus. Através dele, por meio da sua obra de redenção, podemos chegar diante de Deus com ousadia e sem medo, porque Jesus leva as nossas orações a Deus e Deus as ouve. Através de nós, do nosso testemunho, do nosso sacerdócio, Deus vai levando aos cansados uma palavra de ânimo, dando conforto aos abatidos, consolo aos enlutados e todo o amor que Deus tem para dar para cada um dos seres humanos. Esse papel é de cada um de nós, mas não precisamos ter medo desses grandes desafios de falar do Evangelho para outras pessoas, porque Deus está conosco. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Capacitados pelo Espírito de Deus, somos livres para viver o nosso sacerdócio universal e levarmos Cristo para todas as pessoas. E Deus vai continuar nos enviando ao mundo durante a nossa vida, para que, da nossa forma, mudemos a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nós sabemos que Deus sempre estará conosco, dando-nos força e capacidades. E com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém. Nós sempre alegres, felizes e reconfortados com a palavra de Deus, nós sempre temos um momento da oferta, como é sempre dito em nossos cultos. Então, fica um incentivo para que nesse período em que estamos distantes, nós também nos aproximemos e ofertemos conforme as possibilidades que nos são dadas também pela tesouraria da nossa congregação, das nossas congregações, tanto aqui de Campinas como também de Indaiatuba. Que Deus abençoe ricamente a todos os que também ofertam para a manutenção do trabalho da Igreja de Cristo aqui na Terra. Nós agora vamos conversar com Deus, vamos falar com Ele na oração geral da Igreja. E há muitos aniversariantes para esse momento, que eu gostaria de mencionar também, porque isso também nos aproxima. Então nós temos aniversariando próximo a nossa data, a Beatriz Eder completou mais um ano de vida no dia 11. Dia 12, Edneia Kirch. Gilson Copper, nesse domingo, dia 14. Assim como o Peterson dos Santos. Temos o aniversário dia 15 da Jaqueline Gritzmann. Dia 15 também o seu Miguel Weiler. E o Diogo Saviano da Silva, dia 17. São muitos aniversariantes realmente próximos a essa data. Vamos falar com Deus, portanto, em oração. Deus poderoso, nosso Pai, agradecemos pelo Teu amor e bondade revelados a nós sem merecermos nada que venha de Ti. Hoje Te agradecemos especialmente por nos fazeres Teu povo através de Jesus Cristo, por nos dares essa possibilidade de sermos Teus filhos e nos fazeres herdeiros das Tuas bênçãos nessa vida e na eternidade.
Como é bom fazer parte do teu povo, Senhor. Leva-nos sempre a revelarmos Jesus Cristo para as pessoas que estão em nossa volta, a fim de que muitos possam viver a felicidade na qual vivemos, porque temos perdão, porque temos certeza da salvação e da vida eterna que nos aguarda. Pedimos, ó Pai, que as ações da Tua Igreja neste mundo sejam sempre abençoadas pela ação do Teu Espírito Santo, a fim de que a evangelização de todos os povos aconteça. Assim, capacita sempre a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil e aqueles que a dirigem, bem como nossas congregações, pastores e lideranças, para que estejam revestidos de Jesus Cristo e proclamem sempre isso aos que estão em sua volta. Que Cristo realmente seja para todos. Olha, ó Pai, por nosso país, dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Que haja sabedoria na condução de toda essa crise que estamos vivendo, Senhor, e dá a nós todos também sabedoria, prudência, para que saibamos nos conduzir e também superar a todos os momentos difíceis e a essa crise que se assola o país e o mundo. Querido Pai, queremos também entregar a Ti, em Tuas mãos, todos os que estão sendo afligidos em seu corpo e alma. Conforta-os com Teu amor e livra-os de suas aflições, conforme Tua santa vontade. Mas também queremos Te agradecer, Senhor, pela vida que, mais uma vez, todos os nossos aniversariantes podem Te agradecer. Mais um ano de vida concedido. Obrigado, Senhor, pela Beatriz Heller, a Edneia, o Gilson, o Peterson, a Jaqueline Gritzmann, o Seu Miguel e o Diogo. Que eles possam sempre em suas vidas poder Te agradecer por todas as bênçãos e que Tu possas continuar com eles conforme o Teu bem-querer por muitos outros anos de vida. Ouve, Senhor, nossa oração por amor de Jesus Cristo, que também nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Queridos, este momento sempre temos em nosso meio a Santa Ceia. Nós não podemos ter Santa Ceia à distância. Esse momento de comunhão realmente que só presencialmente podemos ter. Então, aguardamos o momento certo que nós podemos também ter esse momento. Que Deus abençoe ricamente a todos e que possamos em breve receber também este sacramento que nos traz perdão, vida e salvação. Concluímos desejando a bênção do Senhor a todos. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e com misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a sua paz. Amém. Estimados, abastecidos com a palavra de Deus, nós queremos então também agora trazer os nossos comunicados a todos. Primeiro, agradecendo a todos que mais uma vez participaram em suas casas deste culto. É no momento do domingo mesmo, entre as 9h30, ou então em outro momento também, que puderem estar participando do mesmo. Nós temos boas notícias, os cultos em Indaiatuba presenciais foram retomados no ano passado. E esse próximo domingo também teremos esse culto também. Às 19 horas de hoje, teremos o culto também em Indaiatuba. E a outra grande novidade que podemos passar a todos é que nós teremos também
cultos presenciais agora aqui em Campinas, na Congregação Redentor. Foi autorizado com 20% da capacidade do local. E pelas nossas contas podemos ter 12 pessoas aqui no culto. E há vários protocolos também para que isso possa ser feito. A congregação já conseguiu a autorização da prefeitura e durante essa semana estará apresentando então todos os protocolos, tudo aquilo que será necessário para que você possa participar então também deste culto, tá? Então todos poderão receber por WhatsApp, por e-mail, todas essas questões. Então que vocês possam realmente ter esse acompanhamento. E é bom que mesmo que a gente comece devagar, né? E que vai ser então no sábado, um culto só por fim de semana, no sábado então às 19 horas, teremos também este culto. Que Deus abençoe a todos, que possamos retomar com todo o cuidado para conosco mesmo e para com o nosso próximo, retomar a nossa vida gradativamente diante da situação em que vivemos. Nós vamos concluir este momento de culto cantando do hino Espelho. Jesus, vem fazer